Paz, irmãos. Prazer imenso estar com vocês de novo. Agradeço mais uma vez ao convite, Osiel, a confiança, o carinho de nos receber aqui. A gente sempre muitas expectativas quando a gente vem para cá. É sempre constante a certeza de que Deus vai estar nesse culto, de que Deus vai estar nesse lugar, de que Deus vai de alguma forma falar com a gente. Eu nem cheguei aqui à frente e já estou com a mensagem de Deus para mim completa no meu coração. Eu poderia montar no carro agora e ir embora, sem demagogia nenhuma. Que Deus conserve a presença dEle, como a gente cantou, nesse lugar, nessa comunidade, em nome de Jesus. Porque a presença dEle aqui tem transformado vidas, e o que a gente está vendo e vivendo aqui hoje é reflexo disso. Que o temor e o amor de vocês por Jesus permaneça. Porque quanto mais eu o amo, mais Ele salva a gente através de mim. Isso é nítido aqui na comunidade Barreirinha. Eu queria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor coloca diante de nós uma oportunidade maravilhosa, Senhor. Uma oportunidade maravilhosa de nós sairmos dos nossos afazeres e preocupações complexas, tensas, e virmos até esse local, sentar aos teus pés, Jesus. O Senhor tem despertado essa igreja para esse entendimento de que, independente dos meus muitos afazeres, dos meus muitos serviços, o Senhor espera que nós sentemos aos teus pés, e é isso que nós estamos fazendo aqui, Jesus. Nós estamos prostrados diante dos teus pés, reconhecendo que nada é mais importante do que a tua presença, Senhor. Reconhecendo que a tua mão é suficiente para nos sustentar, e é tudo que a gente precisa, e nos lembrando que a nossa confiança deve estar nesse lugar que é sobre as tuas mãos, Pai. Senhor, eu não sei mais o que o Senhor tem para fazer nesse lugar hoje, mas eu peço que o Senhor cumpra esse propósito apesar de mim, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fique à vontade. Nós estamos então numa série que está falando sobre cura, né? E aí, quando eu recebi a ideia, a primeira coisa que eu pensei é: mas onde está que Deus curou Marta? Eu senti Jesus olhando para mim, dando uma risadinha assim, né? Tem histórias, tem nomes, tem alguns nomes que quando você junta eles e fala eles em voz alta, automaticamente eles trazem uma mensagem embutida. Já pararam para pensar nisso ou não? Por exemplo, Marçal e Datena traz uma mensagem, não traz? Pedro, Tiago. Eu estava começando a ficar preocupado, Tom, de que vocês não iam completar essa. Eu sei que tem muitos de Japers aqui. Pedro, Tiago e João no barquinho. A junção, se a gente fala esses três nomes juntos, eles já trazem uma mensagem. São parte dos 12, mas são um pouquinho mais que isso, porque toda vez que Jesus sai de uma forma mais íntima, ele leva Pedro, Tiago e João. Existe uma mensagem por trás desses nomes juntos. Marta e Maria é a mesma coisa. Se a gente fala Marta, não sei, Maria? Ah, sim, Marta e Maria, aí faz sentido. A gente automaticamente
identifica uma mensagem por trás desses dois nomes juntos. Mas eu queria te pedir a confiança de entrarmos juntos nessa história. Todo mundo conhece a história, histórias que o Isaías leu no início, o episódio. É uma história curtinha, mas é uma história extremamente profunda. É uma história que, quando explorada de uma forma mais profunda, revela uma dor muito profunda no coração daquela que provavelmente era a irmã mais velha dos três. É sobre essa dor, que não está retratada na parte superficial do texto, que eu queria conversar com vocês um pouquinho hoje. Essa dor talvez não fosse nem digna de ser tratada naquele contexto há 2000 anos atrás. Mas Jesus é atemporal de uma forma tão incrível que com aquele episódio ele trata uma dor extremamente relevante hoje. Tá. A gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Mas antes, já fica aí com Lucas 10 aberto, para a gente ir caminhando por partes. Primeiro, o versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tá. Quem era Marta? Marta era muito provavelmente a irmã mais velha de Maria e de Lázaro. Por que provavelmente a irmã mais velha? Porque a Bíblia relata, os evangelhos relatam duas ocasiões em que Jesus está passando por Betânia, e nas duas ocasiões acontece que o texto fala, Marta o recebeu em casa. Por ter essa proatividade, vamos dizer assim, Lucas cita especificamente que Marta recebeu, visto que os três moravam juntos. Lázaro morou por alguns dias, por 4 dias num outro lugar, mas depois Jesus foi lá, buscou ele de volta, trouxe ele para a casa das irmãs de novo. Provavelmente Marta era a irmã mais velha. A gente não consegue saber se Marta era casada, por exemplo, o texto não cita, e por mais que a gente tente comparar, não dá para ter certeza disso. Mas ela era a irmã mais velha. Os três, é nítido nas 3 vezes em que são citados, que eles têm relacionamento com Jesus. Porque Betânia é um povoado. O Rodrigo Silva fala que provavelmente Betânia era uma espécie de cidade de marginais. Que são os marginais? Por exemplo, leprosos, outras pessoas com qualquer tipo de doença que não poderiam se aproximar de Jerusalém e do templo. Então alguns vilarejos eram criados no entorno de Jerusalém e das cidades circunvizinhas para que essas pessoas ficassem próximas. Provavelmente Betânia era uma cidade assim. E o que comprova isso, por exemplo, é que quando Simão, o leproso, recebe Jesus em casa, num outro texto em que Marta e Maria são citadas, Simão, Lucas ou Mateus, não lembro, faz questão de destacar que Simão, o leproso, provavelmente era uma cidade que ficava no caminho para outras cidades. Era um vilarejo que ficava no caminho para outras cidades. E aí, por mais que uma vez, Marta recebe Jesus lá. Quando Lázaro morre, por exemplo, só que não, Jesus fala para os discípulos, aguenta aí, que a gente vai para lá, a gente vai passar lá. E é interessante que
esse retrato mostra que essa família tinha relacionamento com Jesus. É mais uma prova de que Jesus quebra qualquer tipo de padrão, né? Porque a gente não tem certeza, mas por que os 3 irmãos moram sozinhos? O que aconteceu? Por que eles moram em Betânia? A Bíblia não fala que nenhum deles era leproso, por exemplo. Mas fica nítido que havia relacionamento. É aquele negócio. Eu preciso, sei lá, ir para São Paulo, estou com saudade do Osiel. Cara, vou passar em Curitiba, deixa eu tomar um café na casa do Osiel, porque eu estou com saudade do Osiel. Era o que Jesus fazia. Eu vou para a Judéia, ou eu vou da Judéia para Jerusalém, deixa eu passar lá na casa de Marta, Maria e Lázaro. Eles tinham relacionamento. O texto começa a mostrar que Marta, ela tinha alguns indícios de ser uma pessoa mais amargurada. Porque quando Lázaro morre, primeiro vem Marta, certo? E quando ela vem, o que ela faz? Ela cobra Jesus, ela está indignada. Quando Maria vem, de certa forma ela cobra também, ela fala, Jesus, né? Por que você não chegou, tal? Aí Jesus nem responde Maria, Jesus provavelmente abraça ela, e aí João separa o menor texto, o menor versículo que eu já usei no Dijap a minha vida inteira, que é, não foi só eu, você viu? Não foi só eu. Existe um ar de amargura, de indignação no coração de Marta. E aí a impressão que dá é que quando a gente vai para o versículo 40, é que Marta chega numa espécie de estafa. É como se Marta estivesse no seu limite. Olha o que diz o versículo 40. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. A impressão que dá é que Marta está cansada. Porque não há dúvida quando os textos falam que Marta recebeu Jesus. E a gente acha que Marta recebeu Jesus, mas não, Marta recebeu 1 mais 12, no mínimo. A gente tira o preciosismo dessa frase. Marta estava servindo Jesus e os 12. Quando ela recebe eles, ela está fazendo tudo, ela ama servindo, e ela serve com o seu melhor. Só que nessa ocasião, a impressão que dá é que ela chega num limite, ela chega numa estafa. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado-me sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. Mas na versão do Isaías diz: ordena-lhe que me ajude. A gente consegue ter uma ideia das características de Marta através do texto. Marta amava servir. Quem aí já leu as 5 linguagens do amor? Qual que era a de Marta? Atos de serviço. Provavelmente a de Maria era tempo de qualidade, com certeza. Faz total sentido. Mas Marta amava servindo. Quando eu digo amava, demonstrava amor, servindo. A forma com que Marta amava Jesus era com o serviço. Afinal, agora seriam 16 cabeças para comer naquele dia. Marta tinha o fazer por melhor que receber.
nas duas ocasiões fica claro que Marta prefere fazer do que receber. Aqui, quando ela começa os preparativos, e aí de repente ela se indigna e procura Jesus, fica nítido, enquanto estudava e mergulhava no que Deus estava querendo nos dizer hoje, fica nítido para mim que a dor de Marta não era o perfeccionismo, por mais que ela fosse perfeccionista, ela estava preocupada em servir bem. A dor de Marta não era o ativismo, por mais que a gente tenha muitos indícios de que provavelmente ela pudesse ser de fato uma ativista. O que é uma pessoa ativista? Eu faço por merecer. Quando a gente começa a ser ativista na igreja, quando a gente cumpre todas as agendas, quando a gente é o mais compromissado daquilo que a gente tem acordado com a igreja, quando a gente nunca falta, quando a gente está sempre junto, a gente nunca falha, mas a gente nunca sente mais a presença de Jesus. A gente já não entende mais que talvez hoje não vai ter nada, vai ter só um abraço no irmão que precisa de ajuda. Não, a gente esquece isso, porque a gente tem uma performance para cumprir. Então, provavelmente sim, o ativismo poderia ser uma parte da dor de Marta, assim como o perfeccionismo, mas não era a dor profunda de Marta. A dor profunda de Marta, e presta atenção nisso, era um negócio chamado justiça própria. A dor profunda de Marta era a justiça própria. O que eu entendo por justiça própria? Justiça própria é a ciência, o conhecimento de que aquilo que eu fiz merece ser recompensado. Justiça própria é olhar para os meus atos e buscar e entender como necessárias as recompensas para esses meus atos. Com isso, eu não estou dizendo que Marta não sabia quem era Jesus. Marta sabia quem era Jesus. Marta sabia que ele não era um homem qualquer. Marta sabia que Jesus era o Messias. Mas Marta sofria de uma dor profunda chamada justiça própria. E é interessante que a Bíblia, os textos são tão cirúrgicos. Eu brinquei no início que a gente não tem a resposta para a cura de Marta, mas foi de fato uma brincadeira. Acontece que em Maria, e no que é relatado sobre ela, está a resposta para a cura do coração de Marta. Versículo 39, voltei um pouquinho. Então Marta recebe Jesus e os discípulos, e aí ela está bastante atarefada, e aí o texto vai dizer, eu fico imaginando Lucas prestando atenção, né? Ou alguém que relatou para ele prestando atenção. Marta estava lá, correndo igual uma louca. Como é que a gente faz 16 pessoas comerem? Talvez Jesus não comunicou antes, por isso que o WhatsApp é importante. Só foi. Gente, Jesus está chegando aí com os discípulos. Eu fico imaginando a cabeça, eu fico imaginando a emoçãozinha que a gente vai ouvir hoje à noite ali, correndo, a ansiedade de Marta dentro da central de comando dela, virando piroleta e falando, meu Deus, está chegando 16, por que ele não avisa? Lázaro, fala para Jesus avisar nas próximas vezes. Por que ele não... E agora não tem prato, essa louça. Maria, eu falei para você lavar a louça, você não lavou. Agora não tem louça para receber 16. E o frango? Lázaro, corre no quintal e mata um frango. Agora, se você não matar um frango, não vai dar para receber Jesus.
Cara, a minha avó é muito Marta. Minha avó é muito Marta. A gente tem que ir na minha avó em horários bem estratégicos. Se a gente chegar 5 minutos antes, a gente não consegue convencer ela a não fazer a janta ou o almoço. Não tem como. Então, quando a gente vai, porque a gente só quer dar um abraço nela, o cafezinho não tem jeito. Pode ser a hora que for, a gente aceita. Mas quando a gente vai, não, a gente tem que sair antes. Então, o que a gente faz? A gente vai tipo 11h45. Aí, para ela entender que nós não chegamos para ficar, porque é quase uma ofensa a gente chegar 11h45 para almoçar e 2 horas vamos embora. Então ela entende que a gente está só passando e dá um abraço. Ainda assim ela fala, peraí meu filho que nós vamos matar um frango, peraí que nós vamos matar um frango. Lá na minha avó os cachorros que pegam os frangos, eles são treinados. Se quiserem curso, lá em Ubira, os cachorros que pegam o frango. Mas se não for um horário estratégico, não tem o que tira da cabeça dela. Minha mãe olha e fala, fica. E a gente fica, vai ter que ficar, muda o compromisso. Eu imagino a cabeça de Marta, trabalhando em tudo isso. Mas Maria, contemplativa, tempo de qualidade, aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, que eu tenho para mim que ele falava bem assim, calmo, tranquilo. Aí Marta olha aquilo, a ansiedade dela quase sai da cabecinha dela assim, né, e vai lá e pega a Maria pelo pescoço, né? Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Aí vem o versículo 40. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, então aproximou-se e fez aquela ordenança a Jesus. Presta atenção, sabe o que Marta fez? Intimidade é um negócio complicado, né? Sabe o que Marta fez? Marta puxou a orelha do Salvador do mundo. Marta deu um chega para lá em Jesus e falou, Jesus, acorda para a vida. Você é um anfitrião, fala para Maria me ajudar. Puxou a orelha de Jesus. Quem aí teria coragem? Nas 2 vezes que ela encontra Jesus e que a gente tem um relato, ela puxa a orelha do Salvador do mundo. E aí o versículo 41 vai dizer, Jesus respondeu, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Jesus sabia o que estava acontecendo no coração de Marta. Jesus sabia que o problema não era uma refeição para 16, que chegaram para 13 que chegaram de surpresa. Jesus sabia que a dor de Marta não estava relacionada à dificuldade que ela ia ter para fazer uma refeição. Jesus sabia que no coração de Marta havia uma dor, porque ela não se sentia recompensada. Eu sei que pode ser meio estranho e duro dizer isso, porque você está dizendo que Marta tinha um sentimento de certa forma egoísta? Sim. E eu não estou inventando isso. A palavra nos leva para isso. Marta, a ponto de ficar cega e puxar a orelha de Jesus, Marta se sente, fugiu a palavra, injustiçada, obrigado. O Espírito sussurrou pelo meio da igreja. Marta se sente injustiçada. E a pergunta que eu te faço é, quando é que o Lucas se sentiu injustiçado? Faz muito tempo. Faz uns 2 dias, talvez. Que difícil. Quando você está dando um remédio amargo, no qual você é o mais doente. Quando olhei para essa história, quando olhei esse episódio por essa perspectiva, era como se Jesus falasse assim, Lucas, se você quiser, nem precisa ir. Eu já cumpri o propósito aqui, ó.
Lucas, talvez em muitos momentos você achou que as coisas não aconteceriam porque você não fez do jeito que achou que deveria fazer, porque talvez alguém não correspondeu ao seu chamado. Talvez lá no MJ Sul, nos anos passados, você ficou indignado. Ô Ziel, fala para o Gabriel ajudar a gente, cara. Talvez você ficou indignado com a sua esposa, porque ela está querendo gastar mais do que deve. É só uma suposição completamente aleatória, tá, gente? Por favor. Eu, capaz? Te amo, meu amor. Quantas vezes a justiça própria tomou conta do meu coração? Quantas vezes eu puxei a orelha de Jesus e falei, Jesus, no meu pensamento, talvez não tive coragem de expressar, de externalizar, mas no meu coração eu falei, Jesus, isso não é... A gente ainda está se curando. E eu tenho um testemunho aqui daquele dia que a gente viveu aqui no culto da Páscoa. Carol na correria em Joinville abriu a live porque ela, de alguma forma, alguém falou, entra na live. Ela abriu a live, ela estava junto com a Júlia, e aí ela falou que foi um momento incrível, aquele momento em que vocês oraram por mim, naquele culto da Páscoa. Eu confesso, de coração aberto, eu não sei se a gente está curado. Mas a gente está sendo curado. A gente está sendo tratado. Mas a primeira coisa que eu fiz naquele dia foi, Jesus, isso é injustiça comigo, com a gente. Jesus, isso não é justo. A dor da justiça própria tomou o meu coração naquele momento, e não só naquele momento, em vários outros. Quem já passou barra financeira aí? E é fiel no dízimo? Não responda, fica para você. Estou brincando, eu sei que você é. Assim como todo mundo, lá atrás eu passei por esse processo. Tentava fazer todo tipo de desconto possível, mas não, essa cesta básica aqui entra ou não entra? Graças a Deus eu fiz isso, eu vivi essa fase quando eu era adolescente. Alguém lembra do primeiro salário em carteira aí? É legal lembrar dessas coisas, né? Por mais que o dinheiro, que realmente mudou o valor do dinheiro, né? Mas, cara, quando eu olho, eu lembro que, Ney, certinho, R$436. Moleque. Quando eu olhei para aquilo, uma lágrima escorreu. Mas lá atrás, Deus abriu os meus olhos para esse negócio chamado fidelidade. Sem nenhum problema de falar isso para vocês. Nenhum problema. Nunca mais eu corri o risco de não fazer isso como primícia mesmo, com zelo, com cuidado. Mas quantas vezes eu olhei para situações muito difíceis que nós vivemos, antes de casar, né, amor? Sonhando em casar. Eu olhei para a situação e falei, já tinha devolvido o dízimo e tal, sempre primícia. Só que chegava ali no final, acontecia alguma coisa e eu, Senhor, isso não é justo. Porque eu sou muito fiel no dízimo, Senhor. Eu sou fiel, Senhor. A gente começa com aquelas, né, a gente dá uma naquelas igrejas mais de revelamento, né? Revelamento mesmo, tá? Não é revelação não. Senhor, isso é injusto comigo, restitui. Não dá, só imposto de renda, e olha lá, dependendo da faixa que tu fica ali, restitui é nada, viu? Aí quando você está ali no limite da isenção, aí você vem e ganha um aumento de R$150, aí você passa da isenção, no final o aumento te fez ganhar menos. Isso é triste, eu sei. E Senhor, isso não é justo. Quantas vezes? A pergunta que precisa ser feita para você com você mesmo, diante da face de Jesus. Jesus está paradinho, sentadinho aqui no chão. As Marias estão no pé dele, ouvindo o que ele está dizendo. E eu sei que talvez essa semana, talvez na semana passada, você o interrompeu com uma frase e um grito forte. Jesus! Fala com ela!
porque isso não é justo. E Jesus para o ensinamento que ele está fazendo ali para Maria e talvez os discípulos em volta, e olha para você e fala: Lucas, eu sei que não parece justo, eu sei que você acha que merece esse apoio, não merecia estar servindo sozinha. Eu sei que talvez a barra dessa casa toda, de toda essa família, está carregada sobre as suas costas, o fardo dessa família talvez esteja sobre as suas costas. Só que aí, o que Jesus faz quando ele responde Marta, é revelar, é trazer visibilidade / vulnerabilidade para o que está dentro do coração escondidíssimo de Marta. Quando Jesus responde Marta, o que ele está fazendo é pegar o coração de Marta, que estava lá fechadinho, as 7 chaves, com toda a dor de justiça própria dela. Jesus pega isso, aquele coraçãozinho de pedra, com justiça própria, quebra, esfarela aquele coração e expõe com muito amor ali, naquela situação. Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Quando Jesus fala isso, Marta automaticamente sabe do que Jesus está falando. Infelizmente, eu e você não vamos saber quais eram de fato as partes que compunham aquela dor de Marta. Mas quando Jesus dá essa resposta para Marta, o que Jesus está fazendo é: eu sei exatamente o que significa cada uma das vezes em que você me falou, Marta, isso não é justo. A impressão que eu tenho, e falo isso com muito temor e tremor, é que Marta se desmancha nesse momento. Assim como Natanael, sabe? Quando Natanael está se achando, deixa eu ver quem que é esse Jesus aí. Aí Jesus fala: eu te conheço, você estava debaixo da figueira. E aí Natanael se desmancha, porque Jesus não fala mais nada, mas naquele momento, Natanael sabe exatamente o que Jesus está dizendo. Assim como Marta, naquele momento eu tenho para mim, que sabe exatamente o que Jesus está dizendo. E da mesma forma para mim e para você hoje, quando eu entendi isso durante essa semana, me passou um filme e eu lembrei de todas as últimas vezes que eu tenho dito: Senhor Jesus, isso não é justo. Só que aí tem uma pausa aqui. E aí, a continuação ali no versículo 42 é: contudo, apenas uma é necessária. Veja, Jesus não está invalidando nenhuma das premissas estabelecidas por Marta. Marta está preocupada em receber Jesus e os discípulos. Isso é muito importante. Jesus dependia disso, era o Espírito conduzindo Jesus para que ele, quando passasse por lá, fosse alimentado e hospedado por Marta. Jesus não está invalidando isso. Jesus não está invalidando o meu desafio, o meu compromisso de ser fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas. Jesus não está fazendo isso. Jesus não está invalidando a minha dor e a da minha esposa quando a gente perde um filho. Ele não está fazendo isso. Jesus não está invalidando aquilo que você sente e que está trazendo talvez um sentimento de injustiça para você. Ele não está fazendo isso. Ele está dizendo que tem algo que é maior. Maior do que eu e você. Tem algo que é maior.
Naquele momento, Deus permite que a gente passe por aquilo, porque pare você e pense, você que tem filho, por exemplo, há algo maior, mais precioso do que poder viver isso? Ou talvez do que o seu filho e a sua filha significa para você hoje? Há algo maior? Aparentemente não. E eu tenho certeza que na terra não. Mas tem algo maior do que o seu filho. Tem algo que significa mais, que é maior do que o amor que você tem pelo seu filho, pelos seus filhos. O que Jesus está dizendo é que Marta não estava prestando atenção naquilo que realmente tem valor. E ela estava se deixando ficar inquieta. Ela estava se deixando cansar. Se deixando chegar a um ponto de estafa. E aí Jesus continua. Maria escolheu algo que jamais vai ser tirado dela. Maria escolheu a presença. A Bíblia fala que quando Maria unge Jesus, ela está sendo uma espécie de profeta, sabe? Porque ela está, através do sentimento de amor profundo dela por Jesus, ela está ungindo o corpo de Jesus para o que viria posterior. Maria, pelo Espírito, entendeu que o que estava acontecendo, entendeu que muito em breve Jesus de fato morreria como tinha dito. E aí ela é impelida a entregar tudo que ela tem. Imagine uma família pobre, isso é nítido. Provavelmente por algum motivo que a gente não sabe, ela acumula um bem, um perfume caro. Ela acumula esse bem e guarda, é o que ela tem de capital da vida, é tudo o que ela tem. No momento em que eles descobrem que Jesus está passando por ali, e que eles vão receber Jesus, Maria é impelida a pegar tudo o que ela tem, e derramar aos pés de Jesus. A gente viu o pastor falando da tragédia essa semana. É fácil falar isso quando acontece alguma coisa. Mas acontece que isso é real. A gente não sabe quando é que a gente vai ter essa oportunidade de novo, Evaldo, como tu falou. É a alegria, é uma alegria profunda, entender que Jesus está aqui, que a gente pode estar aos pés dele, porque a gente não conhece o futuro. Então a gente deveria pegar tudo que a gente tem, tudo que a gente tem, enquanto a gente está aqui, e derramar aos pés de Jesus. O que Jesus estava dizendo para Marta, e eu creio que esse texto responde à cura de Marta, do coração de Marta, é: daqui a pouco eu não vou estar mais entre vocês, Marta. Essa bela refeição para todos nós não vai nos servir de nada, porque o tempinho curto que você tem para ficar comigo, você está desperdiçando com aquilo que está tirando o seu sono, seja uma dívida, seja uma doença, seja lá o que for. Marta tinha um profundo desejo de servir para ser alcançada por Jesus, para ser salva por Jesus. Olha só, ela se mostrou uma anfitriã, recebeu todo mundo, ela sempre recebia Jesus. Ela provavelmente era a irmã mais velha, como eu falei, uma mulher responsável, uma mulher forte, provavelmente ela segurava a onda. Marta tinha o profundo desejo de servir para ser salva por Jesus. Maria não. Maria tinha completa noção de quem ela era, das suas vulnerabilidades. E ela entendia
que era completamente incapaz de fazer qualquer coisa para ser alcançada por Jesus, para que Jesus a amasse mais, para que Jesus a salvasse. Não tinha absolutamente nada que ela poderia fazer para que o amor de Jesus aumentasse sobre a vida dela. Maria tinha essa noção, Maria sabia disso. Quando Jesus quebra o coração de Marta, eu creio que ele cura ela dessa dor, da dor da justiça própria. E aí Marta entende, eu tenho certeza disso, que Marta entende que não há nada que ela possa fazer para ser salva por Jesus. O amor de Jesus é capaz de romper qualquer tipo de serviço nosso a Ele. Se o serviço no reino é pesado para você, você não entendeu qual é a boa parte. Você não entendeu. Porque Marta está entregando o seu serviço, a sua vontade de ajudar, de servir, o seu trabalho, a sua preocupação, é tudo que ela tem naquele momento. Mas Maria também entregou. Maria foi lá no quarto dela, pegou tudo que ela tinha de mais valioso e também entregou. As duas estão entregando. Acontece que uma achava que podia fazer algo para ser salva por Jesus. A outra tinha completa noção de que não havia nada que ela pudesse fazer e que o amor de Jesus era só o que importava. Quando ela tem a oportunidade, Maria entrega tudo a Jesus. O perfume caro, a vulnerabilidade, o reconhecimento de total dependência dele. Marta não se sentia recompensada por amar Jesus. Maria sabia que não era merecedora do amor de Jesus. As duas sabiam que ele amava elas. No episódio de Lázaro, isso fica claro. As duas sabiam. Tanto é que Marta tinha essa noção, porque Marta cobra Jesus, como a gente já falou. Acontece que Marta, e guarde isso, se você levar só isso já serviu. Marta não se sentia recompensada por amar Jesus. Maria sabia que não era merecedora do amor de Jesus. E as duas sabiam quanto ele as amava. Fica de pé em nome de Jesus. Eu queria orar com você. Eu queria orar com você, porque muito provavelmente tem gente aqui dentro que está tentando fazer algo para amar Jesus e entende que precisa ser recompensado. Acontece que Deus moveu o coração da diretoria da igreja para chamar uma pessoa falha como eu para vir aqui falar com vocês e dizer que não há nada que você possa fazer para Jesus te amar mais. Ele já te amou o suficiente para dar a vida dele por você. Marta estava perdendo o privilégio de passar um tempinho com Jesus. Nós temos o privilégio de ter Jesus em nós. O sentimento de tê-lo no coração nesse momento, de tê-lo aqui me abraçando enquanto falo com vocês, é completamente indescritível. Assim como eu sei que você tem esses momentos na sua casa, o sentimento de ter Deus em nós é um privilégio muito grande, mas ainda assim, a gente está tentando alcançar a justiça própria, porque a gente está perdendo pessoas,
que a gente perde emprego, que a gente perde um relacionamento, a gente é traído, a gente se frustra. Parece que quando alguma coisa vai dar certo, do nada a coisa se inverte novamente, e lá estou eu de novo falando: Senhor, não é justo. Senhor, não é justo. Mas Jesus está me lembrando, e está lembrando você, de que não tem nada mais importante do que ter Ele em nós, do que ter momentos de presença, momentos em que a presença dEle é nítida, em que nós deixamos tudo que a gente tem de preocupação, em que nós deixamos tudo que está tirando o nosso sono, tudo que está nos deixando inquietos, e a gente dá espaço no nosso coração para que só a presença dEle, a boa parte, seja algo vivo em nós. O que é que está impedindo que a boa parte tome conta do teu coração hoje? Porque está muito claro aqui para mim o que tem me impedido. Da mesma forma que Jesus pega o coração de Marta e quebra, é o que Jesus está fazendo comigo nesse momento. Está me mostrando: Lucas, eu te amo e só quero que você aproveite a minha presença. Por que é que você está preocupado com A, B, C? Tem uma lista grande. Por quê? Por que você está preocupado? O que é que está tirando a possibilidade de Jesus invadir o seu coração agora? Seja lá o que for, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu. E sabe o que é incrível? Nada nem ninguém vai ser capaz de tirar isso dela e de mim e de você. Pai, em nome de Jesus, os teus filhos estão aqui, Senhor, com o coração aberto. Eu sei que tem vários deles com o coração aberto aqui, Senhor, reconhecendo que talvez estavam se sentindo injustiçados por algum motivo que seja, Senhor, e que o Senhor vem com o teu Espírito e esmaga o nosso coração e tira a preocupação, tira a inquietude, tira o medo, e vai preenchendo com a boa parte, que é a presença do teu Espírito Santo em nós. Vai enchendo o coração da tua igreja com a boa parte, Senhor. Vai tomando conta desses teus filhos que precisam ser tomados, que precisam deixar as louças de lado e se dobrar aos teus pés, Jesus. Senhor, nós não sabemos, nós não temos certeza, Senhor, se Marta deixou essas louças de lado e foi aos pés de Jesus. Mas nós temos a oportunidade de nós fazermos isso nesse momento, Senhor. Então eu te peço, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, aqueles que o Senhor escolheu visitar na manhã de hoje, Senhor, aqueles que o Senhor escolheu, ajude-os a deixar as louças, Pai. Ajude-os a pegar tudo que tem, Senhor, e derramar aos teus pés. Nem que seja em lágrimas, meu Deus. Nem que seja em lágrimas, Senhor. Nos ajude a entregar os nossos medos. Nos ajude a entregar as nossas incertezas. Nos ajude a entregar as nossas frustrações. Nos ajude a entregar, Senhor, todo o nosso egoísmo, Senhor, aos teus pés. Como Maria fez, Maria derramou. Maria não pegou um pouquinho e molhou o seu pé. Maria derramou, não tinha volta, não tinha mais o que fazer. Maria entregou de uma forma que não tivesse volta, Jesus. Tudo o que ela tinha, Senhor,
nos encoraje, pelo Teu Espírito Santo, a entregar tudo o que nós temos, a entregar tudo o que nos toma nessa manhã aos Teus pés, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, Jesus.